Olá, virtuosas, sejam todas bem-vindas. Por aqui você aprende como emagrecer definitivamente de forma leve e descomplicada. Eu sou Letícia Costa, nutricionista funcional e comportamental, e hoje nós vamos falar muito sobre xixi, sobre fezes. Eu sei que esses assuntos são super tabu. A maioria das pessoas tem até vergonha de falar sobre isso, mas é muito importante falar sobre esse assunto porque as nossas fezes comunicam alguma coisa sobre o nosso estado de saúde. O nosso xixi comunica alguma informação, se a sua saúde está em dia ou se tem algum ponto de alerta para observarmos mais de perto. E você vai entender sobre isso nessa aula. E antes de entrar no conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo sobre emagrecimento para você. Você tem o hábito de analisar as suas fezes? Você tem o hábito de analisar como está o seu xixi? Como eu falei, esse assunto é muito tabu, mas se você ainda não tem esse hábito, depois dessa aula eu quero que você comece a observar um pouco mais como que está as suas fezes, como que está o seu xixi. Porque depois dessa aula você vai começar a entender, opa, aquela cor está me indicando que tem algo errado. Opa, meu intestino está saudável. Então não é só ir no banheiro ou não, mas a consistência, a aparência, o cheiro, tem muita coisa relacionada que você mesma consegue saber se tem algo de errado com a sua saúde intestinal ou não. Eu vou compartilhar um pouquinho com você a história de uma aluna minha que não tinha coragem de ir no banheiro fora de casa. Vamos ver se você vai se identificar com isso também, virtuosa, porque é super comum as mulheres, principalmente, terem vergonha de ir no banheiro fora de casa. Então, eu tinha uma aluna que ela tinha muita vergonha. Então, ela não conseguia ir no trabalho e ela me dizia assim: Letícia, o meu intestino só funciona em casa. Eu até evito de viajar, dormir na casa de outras pessoas, porque o meu intestino não funciona. Ele só funciona quando estou em casa. Você se identifica com isso ou já ouviu alguém falar isso? Mas olha só a sacada sobre a rotina dessa minha aluna. Ela acordava sempre atrasada, sempre em cima da hora, comia qualquer coisa, saía correndo para o trabalho e nem lembrava, nem pensava sobre ter um tempo para ir no banheiro. Então era tão corrido, ela pegava qualquer coisa, já acordava atrasada, fazia o xixi bem rápido, ia comendo no caminho e assim ela ia trabalhar. Quando chegava no trabalho, ela não tinha coragem de ir no banheiro. Então, só o fato de ela não organizar essa rotina matinal, sempre acordar atrasada e ter essa dificuldade de ir no banheiro fora de casa, já fazia com que ela nem pensasse sobre essa questão de ir no banheiro. Então, olha só qual foi a sacada. A sacada aqui é que ela achava que o intestino dela não estava funcionando muito bem. Mas a verdade é que faltava uma rotina. E eu falei aqui muito para vocês, se vocês já me acompanham há algum tempo, se você ouve as minhas aulas semanais, então você já sabe que o seu corpo ama rotina. Gente, o nosso corpo gosta tanto de ter rotina que quando você começa, né, a ir no banheiro todos os dias, você acorda no mesmo horário, você observa que o seu corpo vai criando certos padrões. É muito comum eu ouvir: o meu intestino é super reloginho. Todo dia eu vou no mesmo horário. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo ama rotina. Então, o fato de você acordar atrasada, em cima da hora, sempre sem programar a sua manhã e não tem nem tempo para pensar muito, coloca qualquer roupa e já vai trabalhar, isso já prejudica a sua saúde intestinal. Porque se você tiver um tempo para ir no banheiro, para tentar realmente, né, ter esse momento com calma, isso já vai facilitar. Então, mas a minha rotina é sempre corrida. Talvez acorde 10 minutos antes. 10 minutos não vai fazer diferença para o seu sono, mas para o seu dia como um todo, para que tu consigas acordar com calma, tomar um café da manhã com calma, ter tempo para ir no banheiro, isso vai fazer muita diferença para a sua saúde. Outro hábito muito ruim e super comum que eu vejo
com as minhas alunas, com os meus pacientes, com as pessoas que não conseguem ir no banheiro todos os dias. Normalmente, essas pessoas vão no banheiro com o celular. Então, acordam, vão direto para o banheiro e ficam lá com o celular. Nem prestam atenção no que estão fazendo. Isso também prejudica muito a sua saúde intestinal. Então, você vai no banheiro, realmente esteja presente. Preste atenção neste momento, no que você está fazendo, sem interrupções, sem distrações, porque isso também vai facilitar a sua saúde intestinal, para que você consiga ir no banheiro. Outra questão que também prejudica, vou até deixar aqui uma imagem para que vocês possam visualizar isso, porque normalmente como que a gente senta no vaso sanitário? Perninhas para baixo, né? Coluna reta, realmente a forma anatômica do vaso sanitário. Porém, essa não é a forma correta de evacuar. Esse jeito, com as perninhas para baixo, faz com que a passagem seja dificultada. Nessa imagem você vai conseguir observar bem essa questão. Agora, se você colocar um banquinho, pode até ser o lixeiro fechadinho, alguma coisa que você consiga levantar as suas pernas para que você fique em posição de cócoras, isso já vai te ajudar muito, vai facilitar. Então, veja na imagem, né, a diferença da posição com as pernas para baixo e a diferença da posição com a perna para cima. Isso já facilita muito. Só de você levantar as suas pernas, você observa que essa passagem fica mais fluida. Então, você consegue evacuar facilmente. Então, se você já é uma pessoa constipada, já tem dificuldade, como prevenção, a gente deve sempre colocar as pernas para cima. Mas se você já tem alguma queixa com seu intestino, o ponto de atenção aqui é ainda maior. Você vai ver que realmente vai fazer muita diferença. Então, olha só, virtuosa, eu vou começar a te explicar agora o que cada tipo de fezes representa. Então, quero que você deixe todo tabu de lado, todo tipo de julgamento, todo tipo de vergonha, porque você vai ver que faz muito sentido e que é muito importante observar como que estão as suas fezes, ok? Então, o primeiro tipo, que a gente chama de tipo 1, é o tipo mais ressecado. Você vai olhar aqui na imagem, vai ficar mais claro, você vai conseguir identificar melhor quando elas estiverem neste formato. Então, é aquele tipo de fezes mais ressecado, em bolinha, separado. O que isso quer dizer? Que está faltando fibras na sua alimentação e está faltando hidratação, está faltando água, você está ingerindo pouca quantidade de água. Lembrando, né, da importância da água, vocês vão perceber que eu vou puxar vários assuntos aqui que eu já falei nas aulas anteriores. Por quê? Porque saúde intestinal tem tudo a ver com a ingestão da água, tem tudo a ver com excesso de açúcar, que isso prejudica a saúde intestinal, inflama o seu intestino. Então, tudo que você já ouviu falar, eu vou trazer um link para cá, que você vai ver que está tudo conectado. No nosso corpo, nada funciona de forma isolada, está tudo interligado. E é por isso que eu vou repetir algumas coisas. Então, se você tá, se as suas fezes estão tipo 1, então falta água ou fibra na sua alimentação. Fibra, frutas, vegetais, feijão, sementes, alimentos integrais, tudo isso são alimentos fontes de fibra. E água, o cálculo é o seu peso vezes 35 ml. O resultado é a quantidade de água que você deve ingerir diariamente. O tipo 2 já são fezes mais inteiras, mas cheio de bolinhas. Então, também é um tipo de cocô ressecado que também indica falta de fibra e falta de água, sendo que o primeiro é uma desidratação severa e o segundo também está em desidratação, também está faltando fibra, mas não está tão severo como o tipo 1. O cocô do tipo 3 já é em formato de salsicha, já está num formato mais inteiro e tem algumas rachaduras. Então, observe aqui na imagem a diferença do tipo 2 para o tipo 3. O tipo 2 era cheio de bolinhas grudadas nesse cocô. Era sinal de falta de água.
Já o tipo 3, ele está em formato de salsicha e tem rachaduras, não são bolinhas. Aqui esse cocô já sai mais facilmente, você consegue evacuar e, de maneira geral, aqui indica que o seu intestino está saudável. O próximo, tipo 4, é o cocô perfeito. A gente chama de cocô ideal. Por quê? Porque ele está no formato correto, formato de salsicha, liso, sem aquelas bolinhas, sem rachaduras. É aquele cocô que sai facilmente, que você não precisa fazer tanta força, não tem desconforto, não tem sangue nas fezes. Então, este é o formato perfeito e indica que o seu intestino está muito saudável. Outro ponto importantíssimo também para ser dito aqui é que o cocô tem que afundar. Quando eu falo que o tipo 4, tipo 3 já está ali no nível saudável, tipo 4 no nível perfeito, com todas as características que eu mencionei, esse cocô precisa afundar. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente o motivo. Mas quando eu falo de cocô perfeito, cocô ideal, cocô que realmente indica uma saúde intestinal, tem que olhar para a consistência, mas também tem que observar se esse cocô está boiando ou afundando, sendo que o certo é afundar. O cocô do tipo 5, ele está se encaminhando para uma textura mais líquida, está se encaminhando para uma diarreia. Então, ainda não está num caso assim tão preocupante como uma diarreia, principalmente quem evacua diariamente, constantemente nessa consistência, é sim uma preocupação, mas aqui ele está se encaminhando para uma diarreia. Significa que o trânsito intestinal está muito acelerado. Isso pode fazer com que a gente não absorva alguns nutrientes. Então, pode levar a uma carência nutricional, a uma deficiência nutricional. O tipo 6 também está se encaminhando para uma diarreia. Aqui o problema é o mesmo e a aparência você vai observar que são fezes mais pastosas, quase líquidas. E o tipo 7, aqui sim, já pode se enquadrar como diarreia. São fezes completamente líquidas, que têm aí uma dificuldade em absorção de nutrientes e aqui sim pode levar a carências nutricionais. Então, tanto o tipo 5 e o 6 também pode levar a carências nutricionais, sendo que o 7 é o nível que você deve prestar mais atenção, porque já está no nível de diarreia e não pode ser frequente. Se você tem um quadro de diarreia frequente, indico que você avalie se não tem nenhuma possibilidade de intolerância alimentar. Algumas pessoas ficam constipadas, outras pessoas têm diarreia, mas pode ser sim um indicativo de que algum alimento não esteja sendo digerido pelo seu organismo. Talvez esse alimento não esteja te fazendo bem. Normalmente a gente associa só a lactose ao glúten e esquece de analisar o restante da alimentação, porque pode ser também que seja algum alimento que seja saudável, mas que não é saudável para você. Porque ser saudável não é só ser nutritivo, tem que ser de fácil digestão. Então, se você consegue digerir, se esse alimento te faz bem, ele é saudável para você. Mas se a digestão está um pouco lenta, se você está sentindo uma azia depois de consumir algum alimento, algum desconforto, é porque ele não faz bem para você, ele não é saudável para você. Eu dei uma introdução em relação ao peso das fezes, falei que não é normal as fezes boiarem. O que pode acontecer, se a gente for olhar de modo geral, as fezes são mais pesadas do que a água. Então, o ideal é que elas afundem. Se elas estão boiando, tem grande chance de você estar comendo muita gordura na sua alimentação. Ou você está com muitos gases. A questão dos gases também tem uma relação com a sua digestão. Se você tem muitos gases, principalmente se são gases fedidos, a sua digestão não está muito legal. Então, se as suas fezes estão boiando, ou você está consumindo muita gordura na dieta, ou você está com muitos gases, com alguma questão na sua digestão. E aí, esse gás deixa esse cocô mais leve e por isso que ele fica boiando. E, infelizmente, eu ainda vejo muitas mulheres que fazem métodos que não são saudáveis para emagrecer,
que buscam coisas milagrosas, pílulas, medicamentos, laxantes. Então, aqui você aprendeu que ter diarreia não é saudável. E muitas mulheres tomam laxante achando que vai ser bom para o processo de emagrecimento. A verdade é que esse laxante pode te trazer vários malefícios. Tomando esse laxante, você vai cada vez mais inflamando o seu intestino. O intestino inflamado não vai absorver nutrientes e se você está com diarreia, o seu trânsito intestinal já está muito acelerado, então você não está absorvendo nutrientes, teu intestino não vai te ajudar nesse processo e você vai ficar desnutrida. O que acontece com uma pessoa desnutrida? Cai o cabelo, tem mais celulite, unha fraca, fica desanimada, sem energia, fica cansada, porque está faltando nutrientes. Então, os dois extremos causam problemas na nossa saúde, tanto quadro de constipação quanto casos de diarreia. Então, o ideal é estar entre o tipo 3 e o tipo 4, que são fezes saudáveis. Então, como eu falei para vocês, água é importantíssimo para a sua saúde intestinal. É o ponto principal. Então, Letícia, meu intestino sempre foi assim, ele não funciona, é de família. Mas se você não toma água, não tem como seu intestino funcionar com facilidade. É o ponto principal, é onde você deve colocar mais atenção. Se você está aqui me ouvindo e você sofre sem conseguir ir no banheiro, se é sempre um desconforto, comece pela água. É o ponto principal. Tem que olhar para a alimentação? Com certeza. Mas se você não toma água, não tem como você conseguir ir no banheiro com facilidade. E aí você pensa, nossa, meu intestino é preguiçoso, meu intestino não funciona. Mas se você não fizer o básico bem feito, o teu corpo não vai trabalhar a teu favor. E quando você não vai no banheiro, você fica enfesada. O que significa? Que você fica irritada, impaciente, sem disposição, sem energia. Então, às vezes você fica pensando no que tomar, no que fazer, que cápsula comprar, que suplemento que eu preciso, que médico eu tenho que ir. E às vezes você só precisa tomar mais água, às vezes você precisa ir no banheiro, tirar um tempo antes de ir trabalhar, antes de sair de casa, para ir com calma e para que você realmente consiga fazer ali o seu xixi, o seu cocô com paciência, prestando atenção no que você está fazendo. Então, não pense em coisas avançadas, não pense em probiótico, em suplementação. Gente, isso aqui tudo é ótimo. Mas se o básico não estiver sendo feito, nada disso vai funcionar a longo prazo. E em relação ao xixi, como que ele deve ser? Como que você vai observar a partir de agora se ele está saudável, se está desidratado, se você está tomando a quantidade ideal de água ou não? Então, observe aqui na imagem. Se ele estiver entre a cor 1, 2 e 3, é sinal que a sua hidratação está em dia. Então, observe que ele tem que ser claro, não pode ser amarelado, esverdeado, não pode ter mau cheiro. Então, ele tem que ser clarinho. Isso indica que ele está hidratado. Agora, observe entre 4, 5 e 6, como a cor já está mais amarelada. Aqui já é sinal de que você está desidratada, que você precisa tomar mais água ao longo do dia. E por último, 7 e 8, aqui já indica que é uma desidratação severa. Você realmente não está tomando absolutamente nada de água no seu dia. Então veja bem, além de você analisar a coloração desse xixi, então agora você já sabe que se ele estiver clarinho, é sinal que você está hidratado, e se ele estiver muito amarelo, é sinal que você tem que tomar mais água. Então, além disso, você também tem que observar o cheiro. Se tiver cheiro forte, é sinal de que tem algo errado. É claro que o primeiro xixi do dia, ele é mais concentrado, então é normal que ele seja um pouco mais amarelado, mas ao longo do dia ele deve estar clarinho, como aquelas imagens que eu mostrei para você, e não pode ter mau cheiro. O primeiro, por ele ser mais concentrado, vai ter um cheiro mais característico, mas mesmo assim não é um cheiro fedido, é um cheiro característico desse xixi, mas não tem um cheiro muito forte.
e ao longo do dia não deve ter cheiro. Além da desidratação, o que pode alterar um pouco o cheiro, o que pode alterar a coloração, é o uso de alguns medicamentos ou suplementos. Então, nesse caso, não tem nada de errado, não tem nada grave, mas é importante você avaliar com o seu médico ou com o seu nutricionista para você realmente ter a certeza que não tem nada de errado com a sua urina. Agora, se você toma bastante água e mesmo assim a sua urina tem um cheiro forte, tem uma coloração mais amarelada, é importante avaliar diabetes. Então, se você não toma nenhum medicamento e nem suplemento, se você toma água e mesmo assim você está observando um cheiro forte na sua urina, é importante contar isso para o seu médico ou para a sua nutricionista, para que juntos vocês possam avaliar se você não está pré-diabética ou com diabetes. O que acontece? A nossa urina, o nosso sistema urinário faz parte do sistema excretor. Então, o que pode estar acontecendo é que o seu corpo está tentando eliminar açúcar através da sua urina e por isso que tem uma alteração no cheiro. Então, gente, tomar água é difícil? Pode ser que seja um pouco mais desafiador no começo, talvez nos finais de semana, que nós não prestamos tanta atenção, acordamos um pouco mais tarde, não temos uma rotina definida, mas eu posso te garantir que é muito mais difícil ter pedra no rim, viver cansada, viver sem disposição, viver com irritabilidade, com TPM, com enxaqueca, que tudo isso vai ser agravado com a falta de água. Então, tomar água é nossa obrigação, é para nossa saúde. Então, para você começar, se você não consegue ir no banheiro com facilidade, primeiro ponto, tome a sua quantidade ideal de água. Ponto 2, crie um horário para tentar evacuar. Se é de manhã, que é o melhor horário, tem um tempo para isso, não saia na correria. Ah, mas eu ainda não consigo. Comece com a água, comece comendo mais frutas e fique um tempo ali no banheiro. Terceiro, posição. Então, pernas para cima, posição de cócoras e realmente fica ali e repete isso por resto da sua vida, porque essa informação não é só para fazer você ir no banheiro, é para que você nunca tenha constipação. É um hábito que você deve continuar seguindo. Então, tomar mais água, ir no banheiro com mais frequência também. O que seria isso, Letícia? Você não ficar segurando, que eu sei que às vezes você está na correria, aí você ignora, ou tem até vergonha de ficar passando para ir no banheiro o tempo inteiro durante o seu trabalho, seus colegas acabam rindo de você, mas gente, isso é normal. Não existe uma pessoa hidratada que não é uma pessoa mijona. É normal. Então, nós temos que ir no banheiro com maior frequência. Não fique segurando, porque isso prejudica a sua saúde intestinal, pode te causar uma infecção urinária. Então, sentiu vontade no banheiro? Vai no banheiro. E claro, última orientação também é importante, não tem a ver com alimentação, mas tem a ver com higiene. Isso também vai influenciar se você pode ter uma infecção urinária, se você pode ter uma candidíase. Então, tomar mais água, todos esses hábitos que eu mencionei aqui, vai evitar a candidíase, vai evitar a infecção urinária, os desconfortos, dor de cabeça, tudo isso. Mas a higiene também é muito importante. Então é isso, virtuosa. Me conta aqui nos comentários se você observou alguma coisa diferente nas suas fezes, na sua urina, se tinha alguma informação que você não sabia e agora você vai ficar mais atenta. Me conta aqui embaixo que eu vou amar poder te orientar, poder te ajudar para que você possa ter uma vida mais saudável. E nunca se esqueça que o meu papel aqui é tornar o seu emagrecimento definitivo mais leve e descomplicado. Nos vemos na semana que vem.